Oi, pessoal. Vamos falar sobre campos conservativos. Vamos considerar um conjunto que é um aberto do Rn, um campo escalar que é de classe C1, ou seja, é uma função a valores aqui em R, definida no nosso aberto do Rn, por isso é chamado escalar, porque assume valores que são números, e vamos considerar um campo vetorial. Aqui, ó, essa função f grande assume valores que são, vetores. Vamos considerar que essa f grande seja uma função contínua. Se além disso, essa f grande for o gradiente da f pequena, então a gente vai dizer que essa f grande é um campo gradiente ou um campo conservativo. E a f pequena vai ser dita função potencial ou simplesmente potencial da f grande. Um exemplo de um campo conservativo no plano é essa f grande aqui, que leva o par xy em yx. Por quê? Porque eu consigo encontrar uma função potencial f', que é uma função que é um campo escalar, então ela assume valores que são números, de forma que o gradiente dessa f' seja exatamente o f grande. Então aqui o gradiente do f' é δf δx, que olhando aqui a gente vê que é y, e o δf dy, olhando aqui a gente vê que é x. Portanto, essa f' é um potencial para o campo F, e o campo F, consequentemente, é conservativo ou um campo gradiente. Esse aqui é uma representação desse nosso campo F. Tá bom, voltemos de novo, vamos considerar novamente ômega um aberto do Rn e um campo escalar de classe C1, um campo vetorial que é conservativo e que é o gradiente desse campo escalar, e uma curva gama a valores em Rn, portanto, ela tem n coordenadas, que eu vou chamar de γ1 até γn. Essa curva é suave por partes, com ponto inicial Azão e ponto final Bzão. Nessas condições, a integral de linha do campo F em relação à curva gama é o potencial calculado no gama final menos o potencial calculado no gama inicial, né? Diferença de potencial aqui em relação ao ponto inicial e final do gama. Tá bom, vamos fazer a demonstração desse resultado, primeiro num caso mais simples, onde gama é suave. Depois a gente vai fazer no caso mais geral, onde gama é suave por partes. Se gama é suave, ela é do tipo desse do desenho, e daí a integral da f em relação a gama vai ser, por definição, dada dessa forma, e aí pelo fato do campo ser conservativo, eu vou colocar no lugar de f, o grade de f aqui, ó. Beleza. Por causa da minha curva ser suave, existe a derivada em todo ponto, né, e daí pela regra da cadeia, d dt dessa composição f bola gama aqui é o grade de f pelo γ'. Por outro lado, usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai conseguir demonstrar o seguinte: a gente tem que a integral do campo em relação à gama por causa de ser conservativo aqui, a gente troca pelo grade da f', e aqui a gente está usando a definição de integral de linha, e aí a gente usa que essa parte vermelha é igual à laranja, coloca aqui a laranja, e observa que a gente tem integral de uma derivada que, com relação ao teorema fundamental do cálculo, diz que é
a própria função calculada nos extremos, ou seja, f bola gama no ponto final menos no ponto inicial. Então, é isso que vai estar escrito aqui, que é f de Bzão menos f de A. Com isso, a gente provou o nosso resultado. Vamos supor agora aquela questão mais geral, que é o caso da gama ser suave por partes. Eu vou escrever, então, a gama como sendo união de várias outras curvas, cada uma delas eu vou considerar suave. E vou considerar que cada gama i liga o ponto AI até AI mais 1. Vou considerar que o ponto inicial, o A0, é o A e o final, o AM, é o B. Por exemplo, eu tenho uma possível representação se eu tivesse a gama sendo gama 1 união gama 2 união gama 3. Aqui a gente observa que a gama, que é a união dessas três, ela não é suave, porque tem esses bicos aqui, né. Então a gama não é diferenciável. Mas a gama 1 sozinha, a gama 2 sozinha e a gama 3 sozinha, elas são suaves, sim. Então a gente vai poder aplicar o que a gente acabou de demonstrar para cada uma dessas gama i. Beleza. Então, aplicando para cada uma das gama i, a integral em relação à gama vai ser a integral em relação a essa união aqui, que a gente já viu, que é a soma das integrais sobre os gama i para i indo de 1 até n, no caso m, né, indo de 1 até m. Tudo em relação ao campo, tá? É isso que a gente vai ter aqui. A gente está considerando o nosso campo F1, que é grade do F'. Beleza, vai em todas essas partes. E a gente vai usar o que a gente acabou de fazer para cada uma dessas integrais coloridas. Então, por exemplo, essa parte vermelha, que é em relação ao gama 1, vai dar o potencial no final do gama 1 menos o potencial no início do gama 1. A parte laranja vai dar o potencial no final do gama 2 menos o potencial no início do gama 2, e assim por diante. Com isso, a gente vai poder cortar esse f de A1 com esse f de A1 e assim por diante, cortando até chegar no f de AM menos 1, sobrando apenas o f de B menos f de A. Tá? E agora a gente considera, então, se f for um campo contínuo, a gente vai dizer que a integral de linha desse campo contínuo independe do caminho, se para quaisquer duas curvas suaves por partes, que comecem no mesmo ponto e terminem num outro ponto, as duas iguais, então a integral de linha em relação a cada uma dessas curvas coincide. Por exemplo, então, se eu tiver a gama 1 sendo essa curva azul e a gama 2 sendo a a curva amarelinha, elas duas começam no ponto Azão e as duas terminam no ponto Bzão. E aí, se o meu campo, a integral de linha, for independente do caminho, as duas integrais coincidem. Beleza. E aí, da proposição que a gente provou antes, a integral de linha de um campo conservativo vai necessariamente depender do caminho, porque a integral de linha de campo conservativo só depende do potencial nos pontos extremos da nossa gama. É isso mesmo. Então, a integral do f em relação ao gama 1, ela vai dar, se o fão for conservativo, o potencial em relação ao gama final menos o potencial em relação ao gama 1 inicial. E aí, se o ponto final do gama 1 for igual ao ponto final do gama 2
e o ponto final do gama inicial do gama 1 for igual ao ponto inicial do gama 2, então essa igualdade vale, e daí, pela mesma proposição anterior, por causa do F ser conservativo, ele vai valer quando você integrar com relação a gama 2, o potencial no gama 2 final menos o potencial no gama 2 inicial. Beleza, agora vamos considerar o que é uma curva fechada. Vai ser uma curva em que o ponto final e o inicial coincidem. Por exemplo, essas duas aqui, gama 1 e gama 2, cada uma delas é uma curva fechada. A gama 1 a gente observa que é uma curva suave, e a gama 2, ela não é uma curva suave, mas olha, ela tem aqui esses 2 bicos, que diz que ela não é suave, mas ela é suave por partes. Se F for, então, um campo vetorial contínuo, a gente vai dizer que a integral de linha desse campo ao longo de qualquer curva fechada é zero. Então, lembrando, aqui tem que ser curva fechada, vai ser zero, se a integral de linha desse campo for zero para qualquer curva fechada e suave por partes, qualquer. Tá bom, um corolário da proposição que a gente acabou de mostrar, usando essa definição aqui ó, de integral de linha ser zero, a gente vai ter, no caso de campo conservativo, onde o nosso potencial é suave e gama é suave por partes e fechada, então necessariamente a integral de linha desse campo conservativo sobre essa curva fechada vai ser zero. De fato, por causa do campo ser conservativo e a curva ser fechada, então ponto inicial e final da curva coincidem, então a integral de linha da F vai ser o potencial calculado no gama final menos o potencial calculado no gama inicial, mas eles são os mesmos, então dá zero. Tá bom, agora vamos ver uma proposição onde a gente considera um campo contínuo novamente, e aí para que a integral de linha do F ao longo de toda a curva fechada seja zero, é necessário e suficiente que a integral de F seja independente do caminho. Então aqui a gente tem uma proposição muito legal que vai falar se e somente se. É um caminho de ida e um caminho de volta aqui. Vamos demonstrar então a seguinte situação. Vamos supor que a integral de linha ao longo de qualquer curva fechada é zero. Vamos considerar duas curvas suaves por partes, com aqui a gama 1 e a gama 2 coincidem no ponto inicial e depois coincidem no ponto final. O que a gente quer provar é que a integral do F no gama 1 é igual à integral do F ao longo do gama 2. Beleza. Para isso, a gente vai construir uma terceira curva que é auxiliar, e ela é construída por meio da gama 1 e da gama 2. A gente vai pegar esse intervalo AB aqui e dividir ao meio. Na primeira metade a gente tem o gama 1 e na segunda metade aqui a gente tem esse gama 2, mas é gama 1 composto com essa função aqui e gama 2 composto com essa função. Então a gama de t, na verdade, a ideia da gama de t é fazer o seguinte: pega o ponto A aqui e um ponto B aqui, e a gente supõe então que a gama 1 está fazendo isso, gama 1 está indo assim de A até B, e a gama 2 está fazendo isso aqui, ó.
Está indo também de A até B. Então, a gama 1 e a gama 2 têm início no mesmo ponto e fim no mesmo ponto, que é diferente, não necessariamente igual ao A. E a gama, ela está construída, vocês podem reparar aqui, colocando valores, olha, ela está emendando gama 1 com a gama 2, e ela vai pela gama 1 e volta pela gama 2. A gente vai verificar que a gama de T, na verdade, ela é fechada. Ó, ela é fechada. Por quê? Porque a gama de A é igual à gama de B. Como é que a gente verifica isso? Vamos lá, vamos calcular a gama de A. A gama de A, olha, no A ela vale gama 1, e aí vai ser 2A menos A, que é igual a gama 1 de A. Gama 1 de A. Mas a gente está supondo que a gama 1 e a gama 2 começam no mesmo ponto, então a gama 1 de A é igual a gama 2 de A. E aí, por outro lado, a gama de B, vamos ver o que ela é aqui. Quando T vale B, a gente está nessa situação aqui, então é gama 2 de A mais 2B menos 2T igual a B, né, então corta 2B com 2B, aqui só sobra gama 2 de A, gama 2 de A. Então olha, o gama 2 de A, aqui o gama 2 de A, então o gama de A é igual ao gama de B, essa curva gama é fechada. E ela é suave por partes, porque, a gama 1 é suave, a gama 2 é suave, a gama 1 é suave por partes, gama 2 é suave por partes, esse polinômio aqui ele é suave, esse polinômio aqui ele é suave. A gente tem composição de curvas suaves por partes, que é suave por partes, e essas duas curvas aqui estão emendando. A gente pode perceber que o gama, quando o T é A mais B sobre 2, está na metade do intervalo, coincide aqui com quando o T vale A mais B sobre 2. Então, a gama 1 está sendo emendada no final da gama 2. E aí volta para o começo da gama 2. Por isso que a nossa gama que a gente está construindo, ela vai pela gama 1 e volta pela gama 2. Beleza. Então, como a gente está assumindo que a integral sobre curva fechada é zero, a integral sobre a gama, que é fechada, é zero, e por definição dá isso aqui. E aí eu vou dividir a integral de A até B em 2 pedaços, de A até a metade e da metade até B. Então, vamos observar essas partes azulzinha e vermelhinha. Eu tenho essa parte azul é igual a essa parte azul aqui. Vamos olhar aqui, ó. A gama de T é gama 1 de 2T menos A. Então, gama linha de T é a derivada dessa composição. A gente está compondo gama 1 com esse polinômio 2T menos A. Então, tem que usar a regra da cadeia aqui. Então, vai ficar gama 1 de 2T menos A vezes esse 2 aqui da derivada dessa parte que está dentro. Que então é o que está aqui em azul. E aí o que está em vermelho é essa parte aqui. Esse menos 2 aqui saiu da regra da cadeia quando você deriva essa parte de dentro, que é esse menos 2. Beleza, agora a gente vai fazer mudança de variável para conseguir mexer com aquelas duas integrais, a que tem a parte azul e a que tem a parte vermelha. Eu vou chamar U de 2t menos A, então du é igual a 2dt, e aí esse pedaço aqui, olha, aqui tem 2dt,
que eu posso colocar como du, né, exatamente aqui. Esse pedaço aqui é o u e esse pedaço aqui é o u. E eu observo que a integral de A até B de f γ1 por γ1' é exatamente a integral do campo F sobre a curva γ1. E aí, fazendo essa mudança de variável aqui, eu vou ter que o dv é igual a menos 2 dt, e aí colocando naquela nossa outra integral, olha, aquela que tinha a parte vermelha, depois vocês podem voltar aos slides, esse menos 2 dt é o dv, que vai ficar aqui, ó. E aí, quando o nosso t é a mais b sobre 2, então 2 vezes t fica a mais b, e menos isso fica menos a menos b, e aí então só sobra o b aqui. E quando t é b, o v é a. Por isso que essa integral aqui ficou de b até a, que quando a gente observar o que está escrito aqui, a gente repara que é menos a integral de a até b. Desse mesmo integrando, e isso é menos a integral do campo F em relação à curva γ2. Beleza, então com isso, a integral na primeira metade do intervalo dá integral do γ1, e a integral na segunda metade do intervalo AB dá menos integral do γ2. Por isso, como a gama é fechada, e a gente está assumindo que integral em curva fechada dá zero, e pelo que a gente fez anteriormente, que integral, aqui está faltando um dr, integral da f sobre a gama vai dar integral no γ1 menos integral no γ2, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, essa diferença dá zero e, portanto, vou pôr aqui de novo o dr, a integral no γ1 é igual à integral do campo F em relação à curva γ2. Era isso que a gente queria mostrar. Agora vamos fazer a volta. Esse teorema é cumprido. Para fazer a volta, a gente supõe que a integral de linha independe do caminho. Se independe do caminho, eu vou pegar uma curva fechada, suave por partes, e vou definir aqui uma reparametrização dessa curva, que vai ser esse meu lambda. Bem, a curva gama, nós estamos tomando ela fechada e, portanto, é verdade que o gama de B é igual ao gama de A. Mas a gente observa que, mais que isso, o lambda de A, ó, quando nós colocamos A no lugar do T, vai ser o gama de B. E o lambda de B, quando a gente coloca B aqui vai ser o gama de A. Portanto, por essas duas igualdades, já que isso aqui é igual a isso, implica que o lambda de A é igual ao lambda de B. Portanto, o lambda também é fechado, né? Por outro lado, como por hipótese a integral de linha independe do caminho, então, independente de caminho, qualquer que seja, as integrais vão ser iguais, tá? Se começa do mesmo ponto e termina no outro mesmo ponto. Que no nosso caso é verdade, porque a gente acabou de mostrar que elas são fechadas as duas. Beleza. O que a gente quer mostrar é que a integral da f no gama é zero. Tá bom. Vamos fazer uma mudança de variável, que é essa daqui. Então, se t é a mais b menos u, dt é menos du.
Então, integral de f no gama vai ser, por definição, isso aqui, e vamos observar essa parte vermelha e essa parte azul. Aqui a gente sabe que o dt é menos du, e fazendo o t igual a A, a gente vai ver quanto vale o U. Se o t for A, o U vale B. E se o t for B, o U vale A. Portanto, a gente escreve agora de B até A, não de A até B. De A até B era para t, para a variável t. Agora, de B até A é para a variável U. Esse menos 1 aqui vem daqui, e a gente observa que esse pedaço todo aqui com a chave é o lambda linha. Com isso, então, a gente pode escrever dessa forma, e daí, ó, reparem que aqui está de B até A é igual a menos integral de A até B. O restante está igual. Essa integral aqui, portanto, é menos a integral do f no lambda, com relação ao lambda. E como a gente está supondo que independe do caminho, a integral do f em relação ao lambda e em relação ao gama são iguais. Por isso, essa integral é igual a essa integral. Mas se essa integral é essa, então menos aqui e com mais aqui, isso quer dizer que a integral dá zero. Ok. A gente já fez um pedaço do exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, numa outra aula. E a gente vai repetir o exemplo, só que agora usando essa teoria que a gente aprendeu. Vamos calcular quanto dá essa integral de linha em cada um dos itens abaixo. Gama é segmento de reta que liga a origem até o 1, a gente já fez. O gama é uma parábola, então essa parábola ela pode ser parametrizada, né, dessa forma aqui, com, por exemplo, t e t2, onde t vai de 0 a 1. Então, quando t vale 0, o gama começa do 0, 0, e quando t vale 1, o gama vale 1, 1. A gente tem o seguinte aqui, eu vou fazer num cantinho aqui, ó. Se isso aqui for o x e isso aqui for o y, aqui é a origem, e o ponto 1 com aqui 1, 1, coordenada 1 e 1, 1, 1. Então, a gama do item A é um segmento de reta de 0, 0 até 1, 1, e a gama do item B é esse pedacinho da parábola aqui. Beleza. A gente tem também a situação de uma circunferência, essa circunferência aqui, ela está indo, se aqui nós tomarmos o x e o y, essa parte aqui é o x de t, essa parte é o y de t, então uma circunferência de raio 1, que vai do 0 até o 2π, aqui raio 1. Tá meio torta essa bolinha, né. Beleza. Nós queremos calcular esse trabalho aqui, ou seja, essa integral de linha com relação a esse campo aqui. Que campo é esse aqui? É o campo x, y. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, vamos notar que o campo F, F igual, F de xy igual a xy, F de xy é xy. Na aula passada nós
já aprendemos como identificar o campo XY, o campo f de XY naquela anotação que eu desse exercício. E esse campo, a gente observa que ele é conservativo, porque a gente consegue encontrar um potencial para esse campo f. Por exemplo, essa função que leva o par xy nesse número, que é meio de x² mais y², é um potencial para f. Vamos ver, de fato, o gradiente do f vai ser, quando a gente calcula a derivada disso em relação a x, né, tem que fazer a regra da cadeia aqui, vai dar 2x aqui, corta com 2, fica só o x. Analogamente, del f del y é só o y, e isso é exatamente o nosso campo, né. Então podemos escolher qualquer curva suave por partes de 0 até 1, para calcularmos a integral de linha, e o resultado se aplicará aos casos A e B. Então, lembra que o caso A é um segmento de reta que vai da origem até o ponto 1, 1, e o caso B é uma parábola que vai da origem até o ponto 1, 1. Então, aqui, por causa do nosso campo ser conservativo, a gente pode escolher um terceiro caminho, que seja mais simples do que esse segmento e mais simples do que essa parábola. No caso, então, a gente vai pegar uma curva bem simples, que é essa curva formada pelo segmento de reta que está no eixo X, e depois esse outro segmento de reta, conforme a figura aqui, ó. Então, a nossa curva gama é o γ1 unido com o γ2. Ó, gama vai ser γ1 unido com γ2. Por quê? Porque eles têm parametrizações bem simples para fazer integral, é bem simples também. Então, a gente, no item A, era o caso de fazer esse segmento de reta, no item B, era o caso de considerar essa parábola, e por causa do nosso campo ser conservativo, e portanto, a gente viu que nesse caso a integral de linha independe do caminho, a gente pode escolher um outro caminho da nossa cabeça, que seja mais legal ainda, mais fácil de fazer conta. Então a gente escolheu um caminho que é suave por partes, né, não é suave, porque tem esse bico aqui, mas a gente pode escolher suave por partes. E aí, então a integral no gama é a integral no γ1 mais a integral no γ2. E aí, a integral no γ1, a gente observa aqui, ó, o γ1, o γ1' em linha de t, ele vai ser super simples, ele vai ser 1, 0. 1, 0, derivo o t, né, em relação a 1, e derivo o t em relação a t, que dá 1, e derivo 0 em relação a t, que dá 0, e vamos escrever aqui o γ2'. O γ2' de t vai ser 0, 1. 0, 1. A gente está derivando a constante 1 em relação a t, depois derivando t em relação a t, que dá 1. Com isso, então, a gente tem esse vetor aqui 1, 0, que vem do γ1', e o vetor 0, 1, que vem do γ2', né. Esse pedacinho aqui, T0, é o campo composto com γ1, e esse pedacinho 1t é o campo composto com o γ2. Com isso, a gente obteve 1, o valor 1. E esse resultado
por causa do nosso campo seco conservativo, se aplica ao item A e ao item B, e já matamos os 2 itens ao mesmo tempo. Para o item C, o resultado é zero. Por quê? Porque a curva é fechada, é uma circunferência de raio 1, lembra? É uma circunferência de raio 1 e a gente tem campo conservativo, então não precisa fazer nada, porque pelos teoremas a gente já sabe que nessa situação a integral de linha é zero. E aí sempre vocês podem consultar a nossa apostila. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.